Olá, dando continuidade aos nossos estudos sobre lei penal no tempo, a gente precisa conversar um pouco sobre vacatio legis, né? A Constituição diz que a lei penal não vai retroagir para prejudicar o réu, ou melhor, ela diz que a lei penal não vai retroagir salvo para beneficiar o réu. Que lei? É a lei que já está em vigor ou aquela lei que ainda está em período de vacatio legis, mas que efetivamente ainda não entrou em vigor? Vocês sabem que o lapso temporal, o tempo que existe entre a data da publicação da lei e o período em que essa lei vai efetivamente entrar em vigor, se chama vacatio legis, o período de vacância da lei. Esse período existe, no mais das vezes, para poder permitir que as pessoas se acostumem com a nova norma jurídica. Então, nós tivemos recentemente, em matéria penal, o pacote anticrime, por exemplo. E o pacote anticrime entrou em vigor na data da sua publicação? Não entrou. Ele teve o quê? Ele teve um lapso temporal, um período de vacatio legis. Um período de vacatio legis pelo qual as pessoas, dentro do qual as pessoas puderam se acostumar com a nova lei, Qual foi a lei? Qual foi a lei do pacote anticrime? A lei do pacote anticrime foi a lei 13.964 de 2009, de 24 de dezembro de 2019, melhor dizendo, 13.964 de 2019, e ela estabeleceu o quê? Que entrava em vigor na data da sua publicação? Não disse. Ela disse o quê? Ela disse que entrava em vigor 30 dias após a sua publicação, tá? A gente está falando isso aqui de as últimas alterações que foram feitas, Ela teve algumas publicações anteriores, tiveram algumas alterações, mas, enfim, a redação atualmente em vigor teve um período de vacatio legis de 30 dias, artigo 20 da Lei 13.964, que aperfeiçoou a legislação penal e processual penal. Isso é só um exemplo de como as leis penais, muitas das vezes, não entram em vigor na data da sua publicação, elas entram em vigor um tempo depois, tempo esse necessário para que as pessoas possam se acostumar, possam se inteirar dessa nova norma jurídica. E aí fica a dúvida. Muito que bem, uma lei penal nova mais favorável ao réu, porque se essa norma for prejudicial, não tem dúvida, A norma prejudicial só vai produzir os seus efeitos a partir do momento em que ela efetivamente entrar em vigor, certo? Por quê? Porque ela não vai poder retroagir para prejudicar ninguém. Mas, e se essa norma penal ela for mais favorável e ela trouxer um período de vacatio legis? A partir de quando eu vou poder aplicar esses benefícios em favor do réu? Eu vou poder aplicar esse benefício imediatamente após a publicação da lei, ou seja, antes mesmo que ela entre em vigor, durante o período de vacatio legis, ou eu vou ter que esperar essa norma efetivamente entrar em vigor para aplicá-la em favor do réu. Imagine um drama, de uma pessoa presa por um crime qualquer, A pessoa está presa, vamos dizer que hoje
é considerado crime o tráfico de drogas. Artigo 33 da Lei de Drogas. A pessoa está presa por tráfico de drogas. Mas aí ela está lá condenada, presa em regime fechado, como manda o figurino, dentro do regime de condenação a que foi imposto a ela, né? Pena de 5 a 15 anos, ela está lá presa em regime fechado. Vem uma nova lei penal e fala assim, legalize já, não é verdade? Legaliza a venda, o comércio de drogas na sociedade, né? Legaliza, não é mais crime. E estabelece como prazo de vacatio legis o prazo de 90 dias. Esse moço que está preso em regime fechado, que já tem a favor dele uma lei mais benéfica, vai ter que esperar esses 90 dias para poder ser solto? Ou, por conta da existência da lei, ainda que ela não tenha entrado em vigor, vai ser possível já aplicar essa lei mais favorável e extinguir a punibilidade dele pela abolição crimes. A esse respeito, nós temos duas correntes, tá? Nós temos duas orientações. Uma primeira orientação vai dizer que você já pode aplicar a lei mais favorável, tá? Você já pode aplicar a lei mais favorável, por quê? Porque a Constituição diz, né, que a lei penal não vai retroagir salvo para beneficiar o réu, ou seja, ela diz que a lei penal vai retroagir para beneficiar o réu. Fala alguma coisa de vigência? Não fala, tá? Então, se a lei já existe, não faz sentido não aplicar, tá? Não faz nenhum sentido não aplicar. Não é necessário esperar que essa lei imediatamente retroaja para beneficiá-lo. Essa primeira corrente é defendida por Alberto Silva Franco, tá? Alberto Silva Franco, segundo o Rogério Sanches, né? O Rogério Sanches, na 8ª edição do livro dele, na página 138, diz que o Alberto Silva Franco defende a posição de que essa lei, ainda que não tenha entrado em vigor, vai poder retroagir para beneficiar o réu. Mas existe também uma segunda corrente. Uma segunda corrente que vai dizer o quê? Vai dizer que, na verdade, uma lei que ainda não entrou em vigor, ou seja, que ainda está no período de vacatio legis, é apenas uma expectativa de lei. Ela efetivamente lei não é, ela só vai se tornar lei, segundo essa corrente, né? Até então ela é uma expectativa de lei a partir do momento da sua entrada em vigor, da sua vigência. E por isso ela não poderia ser aplicada, né? E aí, segundo também o Rogério Sanches, são adeptos dessa corrente o Paulo Queiroz, o Damásio de Jesus e o Guilherme Souza Nutti, né? Tudo no livro comentado, página 139. E aí, um dos motivos pelos quais eles dizem que essa lei não vai poder retroagir para beneficiar o réu, primeiro é porque, segundo dizem, efetivamente não é lei, é uma expectativa de lei. E segundo, porque dizem eles, né, você não pode, diz o autor, né, num dos seus argumentos, você não pode ter uma lei com dois tratamentos jurídicos diferentes. Ou seja, em relação àquilo que é pior para o réu, ela não entra em vigor na data ela não tem eficácia, melhor dizendo, na data da publicação, mesmo que não esteja ainda em período de vacatio legis. E
Em relação àquilo que é mais vantajoso ao réu, aí, ainda que não tenha eficácia, você já tem uma vigência prática, né? Porque você permitir essa retroatividade imediata significaria uma vigência prática, de modo a beneficiar o réu. Eles dizem que isso, eventualmente, eles dizem não, né? O autor, citando um código comentado, né? Estaria aí do Nutt, estaria ferindo o princípio da isonomia, tá? O mesmo autor traz aqui um julgado do STJ afirmando a impossibilidade de aplicação da lei mais favorável, tá? Durante o período da vacatio legis, tá? Ele coloca aqui o RESP, o HC, na verdade, 100.692 do Paraná, 100.692 do Paraná, tá? STJ, mencionando aqui esse julgado, não poderia o tribunal de origem aplicar a minorante do 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006, uma vez que a norma não estava em vigor quando do julgamento do recurso acusatório, que se deu dentro do prazo de vacatio legis. Então diz que está dentro do período de vacatio, não poderia aplicar essa norma em favor do réu. E aí diz o mesmo julgado, o réu perderia a possibilidade de ter essa norma penal aplicada em favor dele, né? Evidentemente que não, tá? Evidentemente que não. O que vai acontecer para essa corrente? Deixa entrar em vigor a lei, e aí quando a lei entrar em vigor, se ela entrar em vigor, aí você aplica, ainda que o juiz da execução penal seja ele o aplicador da lei mais favorável, tá? Artigo 66 da LEP, né? O juiz da execução penal, já não mais o juiz da condenação, apreciaria o caso, né? Se já evidentemente transitada em julgado a sentença, e aplicaria a lei penal mais favorável, tá? Então nós temos aí essas duas orientações. Eu pessoalmente me filio à primeira. Eu acho que você ter de esperar a vigência da lei para aplicá-la fere o princípio da razoabilidade, fere o princípio da dignidade humana e, para mim, fere a própria letra da Constituição, tá? Para mim, não existe esse papo de que é uma expectativa de lei. Não, não é. Já é lei. Ela só não está em vigor, né? Mas ela existe, ela tem validade, só não tem eficácia ainda, né? Dizer que uma lei que não tem, que está no período de vacatio lei não é lei, é a mesma coisa que dizer que um ato jurídico cuja eficácia ainda não se realizou, né, não se materializou, ele é só uma expectativa de ato, uma expectativa de direito. E não é isso. Não é isso. O ato existe, o ato jurídico existe, o ato jurídico é válido, ele pode eventualmente estar com a eficácia suspensa, né? Mas ele existe e é válido. A mesma coisa a gente pode transportar para o direito penal, né, na medida em que uma lei publicada, né, validamente tramitada no Congresso Nacional, ela existe, ela é válida, por falta da implementação do tempo de vacatio, ela ainda não é vigente, né? Mas ficam aí as duas orientações para que vocês tomem conhecimento delas, tá? A gente ainda vai falar um pouco mais sobre tempo do crime em alguns outros vídeos.